Misericórdia, uma expressão de amor e que confirma a fé que professamos. O repórter Canção Nova do Dia da Divina Misericórdia começa com uma série especial sobre o assunto. A natureza do ser humano é cuidar. Um toque, uma atenção fazem a diferença. Dentro das obras espirituais, essas ações são essenciais para que o auxílio necessário chegue a quem enfrenta dificuldades. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis. A boca fala com o coração. O coração guarda o símbolo de uma das missões mais nobres. Desde o século XIX, o apostolado da oração reúne fiéis em todo o mundo para interceder. Cerca de 7 milhões de membros estão no Brasil. As intenções do Papa são as principais preces. Através da oração, visitando as pessoas com as dificuldades, nós temos aconselhamentos, nós trazemos as pessoas para ter um conhecimento maior de Deus. Entrega e sacrifício une intercessores ao Sagrado Coração de Jesus, principal devoção do movimento. A partir da Eucaristia e da oração e da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vem a caridade e o amor. Ele nasce desse tripé. A proximidade com o propósito de Francisco também tem rostos jovens e bem conhecidos. A responsável por arrancar sorrisos do Papa é membro do MEG, o Movimento Eucarístico Jovem, braço direito do apostolado da oração. A oração, eu acho que ela é algo forte e ajuda o próximo. Essa intercessão não precisa ser ela física, mas sim espiritual. O nosso corpo precisa de uma série de componentes para se manter de pé. Assim como o exercício físico e as refeições saudáveis, a espiritualidade funciona como um reforço para alimentar a alma e manter o coração em paz. Nesse processo, o amadurecimento da fé é fundamental. Oferecer esse apoio a quem precisa pode ser mais um meio capaz de transformar vidas. A infância e parte da juventude desse rapaz foi cercada de conflitos, principalmente quando o assunto era sexualidade. Ele conta que não via a figura masculina de forma positiva. Uma situação de violência sofrida na adolescência alimentou ainda mais o problema. Marcou minha vida. E aí, então ficou uma imagem pior, podemos dizer assim, né, em relação aos homens. É para enfrentar situações assim que o apostolado Courage existe. Coragem, em português, revela tudo o que instrutores como Maurício tentam passar a homens e mulheres que procuram ajuda por assumirem atração por pessoas do mesmo sexo. E ela se sente perdida, né? Ela tem a boa vontade, ela quer atuar dentro da igreja, mas não vê como. Então a gente vai mostrando para a pessoa, fazendo com que ela adquira confiança e possa realmente se abrir e contar quais são os problemas dela, né? E aí, daí você percebe grande mudança nas pessoas mesmo, que elas adquirem segurança para viver sua vida católica. A proposta surgiu nos Estados Unidos. Em 94, recebeu a aprovação do Vaticano a partir do Pontifício Conselho para a Família e hoje já possui mais de 100 células ou grupos de apoio no mundo. A pessoa percebe a misericórdia de Deus nesses momentos, que apesar daquela atração que é indesejada, não foi a pessoa que desejou, Deus a quer e Deus a ama. As reuniões quinzenais, orações e todo o sustento espiritual que o jovem recebeu foram importantes para a escolha do celibato. A descoberta pela felicidade foi a melhor consequência. Aceitar o fato de que Deus me ama. Né? E que foi uma coisa para mim realmente surpreendente. Hoje eu sou muito mais feliz. E no repórter Canção Nova deste domingo da Divina Misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II, ainda vamos mostrar outras obras de misericórdia. Tem também uma reportagem que mostra um grupo de mulheres que usam o tricô para ajudar ao próximo. Quem são os novos bispos do Brasil nomeados pelo Papa Francisco esta semana? Um alerta aos pais. O jogo da baleia azul que tem atraído jovens para uma disputa que coloca vidas em risco. As mudanças de regras e valores das provas do Enem.
e a homenagem do repórter Canção Nova ao Papa Emérito Bento XVI. A Canção Nova também busca viver a misericórdia através da Rede de Desenvolvimento Social. Confira como os trabalhos realizados em 2016 ajudaram a vida de muita gente. Projetos como o Centro de Atendimento Comunitário, o CAC, que oferece gratuitamente oficinas e recursos técnicos para a população, a Casa do Bom Samaritano, que combate a exclusão social de pessoas em situação de rua, e a Companhia de Artes, que socializa as crianças, entre outros projetos, fazem parte da rede de desenvolvimento social da Canção Nova, mantidos com recursos provenientes da Fundação João Paulo II. Em uma reunião com superintendentes e auditores, o diretor executivo da Fundação apresentou o balanço geral de gastos e investimentos de 2016. Porque esse ano foi um ano 16 foi muito difícil, muito mesmo. E nós temos um grande problema hoje, é a digitalização da televisão. Esse balanço geral é fruto das doações dos sócios que contribuem e investem na Canção Nova. O balanço que foi apresentado hoje mostrou que a Fundação está com saúde boa. Isso justamente é resultado de todos aqueles que rezam por nós e contribuem conosco. Luzia Santiago apresentou alguns pontos que foram destaques na reunião. Foi destacado a beleza do Instituto Canção Nova, com 1.200 crianças. Foi destacado o nosso posto médico, que diariamente atende essa população carente, que muitas vezes não encontra nenhum atendimento no SUS. Foi destacado os jovens, que são atendidos para que não fiquem nas ruas. Ali tem uma programação para que possam adquirir um primeiro emprego. E tudo isso vem de onde? Da divina providência. E o apelo continua aos sócios, evangelizadores e também àqueles que querem contribuir com esta obra. Eu tenho que ajudar a Canção Nova. Eu sou Canção Nova. A primeira coisa deles, eu tenho que colocar no coração, eu sou Canção Nova. Contando com a sua fidelidade na oração, eu sempre peço oração pela Canção Nova, porque é uma batalha espiritual. E ao mesmo tempo que você seja fiel como sócio. Solidariedade também é uma atitude de misericórdia. Nossos repórteres descobriram um grupo de mulheres que fazem do tricô uma ferramenta de ajuda ao próximo. Na tarde de domingo, elas resolveram tricotar em pleno shopping. A Andréia veio de uma cidade vizinha só para ajudar. Comprei material e eu também não vim assim aqui sem saber nada. Nunca tinha feito tricô na minha vida. Aí eu consegui aprender. Estou muito feliz de poder ajudar. Ajudar o próximo, essa é a definição de solidariedade. Tudo que for feito aqui hoje será doado para pessoas que fazem tratamento de câncer e recém-nascidos. Toda a parte do tratamento num quarto com ar-condicionado. Para eles o inverno é o ano todo e nós resolvemos doar todo esse trabalho com essas voluntárias. As tricoteiras de plantão fizeram toucas e sapatos. Cada uma trouxe o seu material, mas a lã também chegou por meio de doações. E quem não sabia, recebia instruções das voluntárias. É só chegar, tendo uma agulha e uma linha, aprende aqui. Então eu falei, a gente une o útil ao agradável, eu aprendo e faço minha doação. A Lauriceia é artesã de profissão, mas ela estava ali somente para doar o trabalho e ainda levou a filha para aprender também. É minha companheira, onde que eu vou, ela está junto. Como diz a campanha, né, ou o evangelho, fazer o bem sem olhar a quem. Uma tarde inteira tecendo a solidariedade. E tudo que a gente fizer, a gente vai doar, que é mais legal, né? É mais legal a gente dar do que receber. Ajudar a todos sem olhar a quem, né? Porque o mundo está precisando disso. De pessoas, sim, para ensinar o que sabem e a gente para aprender e para poder doar. Sabia que o Brasil tem quase 7 milhões de pessoas com deficiência visual? Gente que enfrenta muitos desafios e conta com uma importante ferramenta para vencer os obstáculos do dia a dia. Na ponta dos dedos, a independência de quem não vê o mundo, mas o sente de outra forma. Gabriel sabe bem disso. Aos 16 anos, perdeu a visão após um câncer. Quando eu perdi a visão foi meio difícil para mim
adaptar, né? Que meio que foi começar do zero. Que hoje Deus me deu o dom de não enxergar com os olhos, mas sim com o coração. Que eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter, né? E foi com coração e força de vontade que ele reaprendeu a olhar a vida e os desafios diários que todo deficiente vive. Quando você enxerga, você não dá valor para essas coisas, né? Saber como o céu, o mar é bonito. Depois que você perde a visão, você tem a importância de tudo isso, né? Damares, mesmo assim novinha, sabe bem como são esses entraves no caminho. Quando eu era criança, bem pequenininha, eu não gostava. Eu achava que as meninas achavam diferente por causa que eu usava óculos. Mas depois eu me acostumei. Agora ele é o meu xodó. Eu não consigo mais desgrudar dele de jeito nenhum. A partir de uns 5 graus, mais ou menos, na visão, você já tem uma deficiência visual. E essa criança, esse aluno precisa de um apoio, precisa ser trabalhado para que ele possa ser incluído novamente. E com a sagacidade que só uma criança tem, consegue enxergar eficiência onde todo mundo vê o contrário. É como se você tivesse aprendido outra língua, sabe? É como se você tivesse, tipo assim, no Brasil aprender inglês, sabe? É como se outras pessoas não soubessem a coisa que você faz. Aí quando a gente fala na escola que sabe braille, eles ficam tudo bobo. Muitos deficientes visuais passam uma vida toda sendo guiados pelos sons, mas esse não é o maior dos obstáculos. O desafio é serem enxergados pela sociedade, o que dá peso àquela frase que o pior cego é aquele que não quer enxergar. As ruas hoje em dia, para deficiente visual, é uma tristeza, né? Que nem eu falo, aqueles cestinhos, que nem o orelhão, graças a Deus, está diminuindo. Que nem eu estava explicando, a bengala, realmente, ela protege embaixo, mas em cima não. Por exemplo, for em uma lanchonete, num restaurante, ter mais cardápios em braille. No banco, o ideal seria se o caixa tivesse som. Conhecimento de causa da Simone, que tem boa parte da visão comprometida, mas nada que desanime de enxergar a vida com outros olhos. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente também não pode botar a culpa toda na sociedade, né? Tem esse lado também, as pessoas devem olhar para os deficientes diferente e os deficientes também têm que começar a batalhar o seu espaço. Não pode se acomodar. A coisa já melhorou, ainda era muito mais engessado tudo que se relacionava à deficiência visual. Nós já tivemos um avanço muito grande. E assim, de ponto em ponto, no braille, eles registram sua realidade. E veem na batalha do dia a dia uma força que os leva longe e que é invisível aos olhos. As pessoas costumam assim, achar que o deficiente visual ou tem que ser um super-herói ou é um coitado. E não é, são pessoas normais que têm os mesmos defeitos, que têm qualidade. Então é assim, eu acho que as pessoas deveriam enxergar o deficiente visual ou outros deficientes como pessoas normais com algumas limitações. E essa semana o Vaticano anunciou novidades para 4 dioceses brasileiras. É que o Papa Francisco nomeou novos bispos para a Igreja do Brasil. As nomeações são de Dom Wilson Basso, atual presidente da Comissão Juventude da CNBB, para a Diocese de Imperatriz, no Maranhão. Dom Francisco Carlos Bach, membro da Comissão da CNBB para Tribunais Eclesiásticos, assume a Diocese de Joinville, em Santa Catarina. Em Campo Mourão, no Paraná, padre Bruno Eliseu Versari será bispo coadjutor. E no Amazonas, padre José Ionilton Lisboa de Oliveira foi nomeado bispo da prelazia de Itacoatiara. Agora vamos falar de um relatório da Comissão Pastoral da Terra que aponta o crescimento de violência na zona rural. O documento mostra que a quantidade de crimes é a mais alta dos últimos 13 anos. 61 assassinatos em conflitos no campo em 2016, uma média de 5 por mês. O número só perde para 2003, quando foram registrados 73 crimes. Não só o número de assassinatos, mas o das tentativas de assassinatos, ameaças de morte, pessoas agredidas e presas também aumentaram. Para o presidente da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o cenário político explica os dados. O momento político brasileiro, ele visa, assim, continuar privilegiando uma minoria. Essa resistência dos camponeses, todo tipo de campesinato, tem feito com que também os ruralistas, os grandes latifundiários se fortaleçam e aí o enfrentamento e
os assassinatos. A comissão criticou a atuação do Executivo e do Legislativo. Para a CPT, propostas de senadores e deputados visam desconstruir conquistas dos trabalhadores do campo e vêm sendo multiplicadas no Congresso Nacional. A bancada ruralista é a maior bancada do Congresso e ela é a bancada mais organizada do Congresso brasileiro. Parte-se de estratégia de ocupar o processo legislativo para produzir leis de seu interesse. Então, corrobora com as críticas que os movimentos sociais, a Pastoral da Terra, vem fazendo ao legislativo brasileiro hoje, justamente por tentar ferir direitos que são conquista dos trabalhadores. Dados do Centro de Documentação da CPT mostram que entre 1985 e 2016 foram 1.387 casos, com 1.834 pessoas assassinadas em conflitos. Do total, apenas 112 foram julgadas e 31 pessoas condenadas. É importante dar visibilidade a essas pessoas. É importante que o caderno ajude no debate e na reflexão para termos um Brasil mais justo, um Brasil mais equilibrado, mais fraterno, em que os nossos irmãos simples e pobres tenham oportunidade de permanecer na terra. Depois do intervalo, tem um alerta aos pais sobre um jogo suicida que tem rolado na internet. E a segunda reportagem especial da série Obras de Misericórdia. Se segura aí que o repórter Canção Nova volta em instantes. Até pouco tempo, a baleia azul era só um cetáceo que habitava os oceanos do planeta Terra. Agora, ela também dá nome a um perigoso jogo na internet que já virou caso de polícia em vários países. O desafio que surgiu na Rússia tem levado jovens e adolescentes a tentarem tirar a própria vida, inclusive aqui no Brasil. A sala de jogos vazia indica que pouco está sendo usada. A velha mesa de xadrez deu lugar aos jogos virtuais. O futebol na mesa de pebolim se rendeu aos desafios que chegam pelo celular. O problema é quando esses desafios colocam em risco a vida do jogador. Um exemplo disso é o Blue Whale, ou jogo da baleia azul, que impõe tarefas diárias por 50 dias a crianças e adolescentes, entre elas ver filmes de terror e praticar agressões contra o próprio corpo. Bem diferente dessas brincadeiras, o jogo da baleia azul pode tirar a vida de muitas crianças e adolescentes. É um jogo onde tem um componente, infelizmente, de muita maldade, de muita perversidade. Por quê? Uma vez que muitas vezes eles são desafiados a se cortar, a se mutilarem, a arrancar os cabelos, por exemplo, e infelizmente chegando ao desafio final, que é um convite ao suicídio, que é uma coisa extremamente triste para a nossa realidade. O desafio começou em grupos fechados numa rede social russa. Para entrar no jogo, é preciso ser convidado por um membro do grupo. Se as tarefas não forem cumpridas, os administradores da página ameaçam publicar informações pessoais hackeadas. Na Rússia, segundo o noticiário local, as autoridades investigam a morte de 130 adolescentes que poderiam ter ligação com o jogo da baleia azul. No Brasil, o suicídio de uma garota de 16 anos no Mato Grosso também está sob investigação. Me contaram só que tem esse jogo, mas não sei nada a respeito. Para mim, a rede social serve mais com um mecanismo de interação social, só que ele tem que ser usado superficialmente e tem que tomar muito cuidado porque tem muitos perigos usando. Mas o que leva um adolescente a esse tipo de jogo? É próprio da natureza do ser humano em desenvolvimento, especialmente do adolescente, do jovem adulto, a ter de provar, a ter esta ânsia por buscar a superação dos seus próprios limites. Este palestrante, que trabalha com formação de pais e professores, diz que muitos o procuram porque não conseguem dialogar com seus filhos. E ele faz um alerta às famílias. São João Paulo II tem uma frase nas Cartas às Famílias, que me tocou muito, que ele fala: hoje os filhos são órfãos de pais vivos. Ou seja, os pais estão vivos, mas eles estão ausentes. Que de fato não é difícil, não gasta dinheiro, gasta tempo, conversar, ouvir, preste atenção, veja as amizades dos seus filhos. Se nós ensinarmos nossos filhos para aquilo que é o herói, o que é o verdadeiro herói, e não os anti-heróis que as mídias nos mostram,
nos mostram, não serão levados nossos filhos por falsas ideias, por falsas ideologias. Jogos desse tipo poderiam nem existir se todo mundo levasse a sério a boa educação. E por falar em educação, a última versão da base curricular para o ensino infantil e fundamental tem modificações. O desafio para a rede pública e particular do Brasil já está valendo. Em 2019, os estudantes serão alfabetizados mais cedo, vão aprender história de um jeito diferente e uma língua estrangeira. Para isso, o treinamento dos 2 milhões de professores deve começar no ano que vem. Era preciso mais tempo para que ele possa construir um trabalho efetivo e significativo para o aluno. Como essa era uma medida esperada, esse secretário de Educação Municipal acredita que dá tempo sim. Se a gente entrar em 2018 com essa capacitação pronta, formatada, eu acho que nós temos condição de atender sim. A Base Nacional Comum Curricular é uma referência obrigatória na elaboração dos currículos pedagógicos das escolas públicas e particulares de todo o país. O documento define conteúdos e competências que os estudantes devem aprender a cada ano. As crianças vão ler e escrever até o fim do 2º ano, não mais no 3º como é hoje. Na verdade, os alunos têm condição já no 2º ano já estar alfabetizado. É atender a demanda disso, é trazer o currículo para essa obrigatoriedade que eu acho que é o desafio. A língua inglesa passa a ser obrigatória a partir do 6º ano do ensino fundamental. O conteúdo de história será organizado segundo a cronologia dos fatos. Acho que até vai facilitar, vai organizar mentalmente o aluno, né, a cronologia dos fatos, dos tempos, dos acontecimentos. Eu acho que fica até mais fácil desenvolver um raciocínio lógico daquilo que aconteceu ao longo da história, né? Nós esperamos, pelo menos como educadores, que isso não volte àquela tônica tradicional, que era só decorar datas. O ensino religioso, que já era facultativo, foi excluído da base curricular. Geralmente, nas escolas públicas, nós não temos formados turma, porque não há interesse dos pais, que os pais assinam um termo de responsabilidade dizendo se eles querem essa disciplina ou não, né? Que é uma disciplina que já está muito claro, ela não trata de religião nenhuma, nosso Estado é laico. Mas ela trata da questão da formação humana. A educação infantil de 0 a 6 anos deve ser de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é a primeira vez que o país terá um currículo nacional comum que busca garantir a igualdade da educação e contribuir com a formação integral humana. Quase todo mundo sabe que é direito fundamental da criança e do adolescente o acesso ao ensino escolar. Só que quase 2,5 milhões deles ainda estão fora da escola. A reforma do ensino médio pode ser uma solução para a evasão escolar, mas outras reformas propostas pelo governo são apontadas por especialistas como empecilho para melhorar a educação. Para ter um bom ensino é preciso ter bons professores, é preciso ter boa qualificação, salários dignos. E nós vemos o quê? Essa reforma da Previdência que vai acabar com a situação, a terceirização que pode prejudicar também o ensino, porque aí como é que vai ser a contratação de professores? As matrículas de crianças e jovens na escola tiveram aumento de quase 5 pontos percentuais em 10 anos, passando de 94%. O principal responsável por esse salto foi o crescimento no número de crianças de 4 e 5 anos matriculadas, que passou de 72% para 90% no período, número que não continuou nos anos seguintes da vida escolar. O ponto mais preocupante revelado no levantamento foi o crescimento tímido no percentual de adolescentes matriculados na escola. De 2005 a 2015, o aumento não chegou a 4%. Em números, isso quer dizer que mais de 1,5 milhão de jovens estão fora das salas de aula. A responsabilidade pelo abandono, pela não permanência nos estudos, pela não conclusão dos estudos, é em grande parte da sociedade, da escola, da família, das políticas governamentais, e vem desde a infância. E o pico desse processo explode no ensino médio. O acesso de crianças e adolescentes à educação está previsto no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso a esse direito, números que servem como alerta. Quem são esses jovens que estão fora da escola?
De que classe social são esses jovens? Por que eles estão fora da escola? Então, é preocupante, porque qual vai ser o futuro desses jovens sem uma qualificação profissional, sem uma formação escolar de nível médio, que hoje é um mínimo exigido pelo mercado de trabalho. Vai fazer o Enem esse ano? Então escuta essa. A taxa de inscrição da prova aumentou. Os novos valores já foram anunciados pelo governo. Os alunos já se preparam para a prova desse ano, que terá mudanças. A taxa de inscrição teve um aumento de 20,6%. As provas serão aplicadas em 2 domingos consecutivos, 5 de novembro sobre linguagens, ciências humanas e redação, e 12 de novembro, matemática e ciências da natureza. Os resultados por escolas não serão mais divulgados, apenas por alunos. O nome do estudante virá no caderno de questões e na folha de respostas para aumentar a segurança. E a prova não será usada como certificado de conclusão do ensino médio. A maioria dos alunos aprovou a forma como o Enem será aplicado esse ano. Eu gostei principalmente pelo fato dos 2 dias serem bem separados. A gente tem um tempo para descanso e tal. Quando eu fui fazer pela primeira vez o Enem, eu achei uma prova bem cansativa. No segundo dia eu já não tinha mais cabeça para fazer a prova. O aluno fica voltado para a preparação de acordo com um dia específico. Por exemplo, quem quer um curso de exatas, melhor se prepara para o segundo domingo. Quem quer um curso mais voltado para humanas, se prepara melhor para o primeiro dia. O professor explica que esse período de descanso pode ser fundamental para o resultado do aluno. Você vai dar a oportunidade do cara fazer a prova no domingo e ter uma semana para que a cabeça dele volte ao lugar. Porque a prova é uma prova muito cansativa. Então o cara no primeiro dia ele tem várias coisas para fazer, ele vai chegar em casa, não vai conseguir descansar bem e no dia seguinte ele vai ter mais provas para fazer. O Enem é um exame importante, uma porta de entrada para faculdades públicas e particulares. Mas este ano, para realizar a prova, o aluno vai ter que pagar R$ 82,00 ao invés dos R$ 68,00, como era até o ano passado. A presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, justificou o aumento. Nós tivemos um ajuste desse preço em função dos IPCAs acumulados que não foram aplicados no ajuste da taxa e no IPCA deste ano. 14% de IPCAs acumulados e mais de 6% desse ano. A enfermidade é um dos momentos mais difíceis para qualquer ser humano. Nessas situações, é possível exercitar uma das obras de misericórdia, o apoio espiritual. Confira na segunda reportagem de nossa série especial de hoje. Quem pode ser mais frágil que um doente? Os anjos da guarda daqui vão a passos curtos. Cada vida é uma prioridade. Para elas, sempre é tempo de distribuir carinho, amparar pacientes no momento que mais precisam, durante a enfermidade. É a hora justamente em que a pessoa se dispõe a perceber os seus limites, as suas deficiências, as suas fraquezas, né? E se sente necessitada, pobre, e aí entra então de cheio a misericórdia, né? A força espiritual tem sido importante para a Silvânia superar a leucemia. Cada uma que vem aqui fala que vai rezar e eu acredito que vai rezar por mim e eu acho que isso é muito bom, isso fortalece. Superação é palavra-chave nesse lugar. Como o próprio nome já diz, a Casa da Acolhida tem a tarefa de zelar por vidas que lutam a favor da saúde e contra a discriminação. O que mais está nos prejudicando não é o problema da doença, mas é o preconceito, né? Hoje tem pessoas que têm medo de chegar, de toque de mão, toque de abraço. A doença para todos os 700 assistidos é a AIDS. Não só as pessoas que convivem com o vírus HIV, mas a família do portador também recebe apoio. Temos atendimento psicológico, temos atendimento jurídico, temos atendimento nutricional, psicopedagógico, oficina de artesanato, oficina de saúde, oficina de culinária. O lema "Quem ama, realiza" é a lição diária para os trabalhos. Nenhum empenho tem sido em vão.
O carinho, muito, muito. É cada um, você vê um sorriso, você vê brincadeiras, a gente sabe, é muito bom. O cultivo no chão é o caminho para florescer a vida. No meio da paisagem verde, a figura do fundador é inspiração para a conversão dos homens. A comunidade Betânia sobrevive de oferecer amor. Jovens que viveram o processo da dependência química ou alcoólica encontram nova oportunidade de viver a fé. O Cristo desfigurado é todos nós quando chegamos aqui. Chegamos desfigurados pelo pecado. E aos poucos nós vamos nos conformando, né, à imagem original, né, a imagem que Deus nos criou. Nós olhamos para ela não pelo que ela fez, pelo que ela é, mas olha como um ser humano, é um Cristo que vem até nós. Parte do processo de mudança de vida também passa pelo lugar em que homens e mulheres permanecem. Aqui em Betânia não existe portão nem muros. O desejo do Padre Léo era que todos que viessem fossem livres e que aqui fossem chamados de filhos, com direitos e responsabilidades, para que se sentissem mesmo em casa. Essa acolhida que acontece há 20 anos e que nunca olhou para o passado de nenhum dos filhos, faz com que a casa seja um local em que a misericórdia se faça sempre presente. Acolher alguém significa trazer o outro para dentro do meu coração, com as suas sombras, com as suas luzes, com os seus pecados, com as suas virtudes, trazer ele todo para dentro de nós. Isso é misericórdia. Como eu fui acolhido, hoje também eu tenho a oportunidade de estar acolhendo as pessoas. E eu acho que a oração simplesmente pode mudar a vida da gente, como mudou a minha e vem mudando a cada dia. Eu acho que a fé e a oração e esse agir em Deus é muito importante. No próximo bloco vamos mostrar a terceira e última reportagem da série especial Obras de Misericórdia e a homenagem do repórter Canção Nova ao Papa Emérito Bento XVI, que completou mais um ano de vida. Em 2050, a Organização Mundial de Saúde acredita que os idosos vão corresponder a 20% da população do planeta. Mesmo diante desse crescimento, o potencial de serviços voltados às pessoas de mais idade ainda não é satisfatório. Eles estão cada vez mais ativos em suas atividades rotineiras, mas todo esse vigor na hora das compras encontra lá seus obstáculos. Qual que é a maior dificuldade para o senhor quando o senhor vai fazer compras? Como é que é? Desafios de quem traz no rosto o tempo vivido e convive de perto com a dificuldade do que deveria ser simples. A senhora já levou alguma coisa assim, chegou no caixa e viu assim, nossa, lá, eu achei que era um preço, era outro? Já, várias vezes já. Não sei se eu confundi ou se de fato estava errado. A senhora acha que supermercado, farmácia, loja, teria que se adequar melhor? Eu acho, um nome bem grande para a gente enxergar. Força a vista e força o bolso. Força o bolso também. Mas esse grupo que o mercado tem dificuldades de enxergar deve movimentar até 2020 cerca de 30 trilhões de dólares. E se a estimativa de vida hoje já é alta, é bom o mercado colocar o óculos para enxergar melhor as necessidades desse público. Ainda se tenta muito fazer espécie de puxadinhos. Então, aquilo que eu atendo jovens, que eu atendo adultos, eu tento também adaptar, acaba não conseguindo montar ofertas que se adequem a esse público de uma maneira precisa. Talvez não tenham ainda os empresários dimensionado o tamanho desse mercado e o tanto de oportunidades que se tem. E se a idade traça desafios, ela também põe um critério que eles não abrem mão, a qualidade. Se a gente não fizer isso, vai ficar esperando, eu sou dono de casa, tenho tempo para perder, então tem que sair correndo. É um mercado, como eu disse, que ele é grande financeiramente e ao mesmo tempo eu consigo fidelizá-lo e ganhar aí com ele não só a compra de hoje, mas enfim, durante um bom tempo.
E se o mercado anda mal da vista, eles vão se virando como podem e logo encontram um apoio para enfrentar só uma parte das adversidades do cotidiano. Dupla, então tá tudo garantido. Garantido. Aí não leva coisa errada. Não, não. Nós estamos levando a vida como Deus manda. Em Minas Gerais, uma pesquisa da FEComércio revela que as redes sociais estão interferindo na escolha do consumidor. Escolher um produto sem precisar sair de casa ou ir a uma loja no centro das grandes cidades. Quem nunca teve esse desejo num dia corrido de trabalho? Há 2 meses, desde que Isabela abriu essa loja, Luciana deixou de ter esse problema, principalmente quando o assunto é brinquedo. Bastam apenas algumas mensagens e pronto. Eu moro a 2 quarteirões daqui, né? Mas eu acho que a localização e o fato, né, da gente ter esse contato pelo WhatsApp, ela me manda a foto, eu falo, ok, já separa para mim que eu tô indo aí pegar. Toda essa praticidade para o cliente tem rendido bons frutos. Se para o comércio, de uma maneira geral, as vendas estão fracas, Isabela só tem motivos para comemorar. É mais fácil do que no shopping, que a criança às vezes fica mais cansada. E no bairro, vindo em loja, você já vai direto naquilo que você quer, né? Ou seja, loja de roupa, ou, né, lojas de brinquedos. Luciana não é a única que prefere comprar próximo de casa. Segundo pesquisa da FEComércio Minas, para 82% dos consumidores, a localização é determinante na hora de ir às compras. Leia tem esse salão há 17 anos e tem percebido essa mudança no perfil do consumidor. Já tem muita coisa aqui, para quem mora aqui na região, já melhorou muito. E vale a pena, porque está perto de casa, é um conforto muito grande não ter o deslocamento. A comodidade também influencia o cliente na hora de escolher onde comprar, sendo mais importante até que o preço, que ficou em 3º lugar na opinião dos entrevistados. O estudo revelou ainda que 75% dos que preferem comprar na vizinhança têm as redes sociais como aliadas. Bom para o cliente. O grupo ajuda em tudo, ajuda se a gente precisa de uma pessoa para consertar uma máquina de lavar, ajuda para a gente comprar ou vender coisa, né, dos pequenos que a gente mal usou. Às vezes um domingo que a loja está fechada, ela vem aqui, abre a loja, separa uma lembrancinha para a gente e dá tudo certo. E para os comerciantes que estão cada vez mais atentos às necessidades do consumidor. Hoje a internet, esse veículo, essa ferramenta, você sabendo usufruí-la muito bem, com muito respeito, você consegue acessar um grupo grande e isso te dá um retorno, com certeza financeiro também. Todos os dias temos a chance de uma ação concreta que manifeste o perdão, a bondade e a caridade. Este é o desafio de muitos cristãos pelo Brasil, realizar ações que promovam o bem. Confira na 3ª e última reportagem da série Obras de Misericórdia. O pouco que se multiplica dia a dia. Alimentar o pobre, diminuir a miséria e dar uma força às famílias são alguns dos trabalhos dos vicentinos. Uma das principais ações de caridade da igreja, o movimento nasceu pelas mãos do beato Frederico Ozanam, um jovem rico, inspirado pelo exemplo de um sacerdote de família humilde, conhecido por São Vicente de Paulo. O Brasil é considerado um dos países mais vicentinos do mundo. Desde 1872, cerca de 250 mil voluntários se dedicam a colocar em prática a essência de ajudar quem mais precisa. Nós saímos de casa em casa uma vez por mês, recolhendo exatamente 1 quilo de alimento não perecível, ou produtos de limpeza, tudo que for de utilidade para as pessoas carentes. A despensa comunitária é abrigo para o carinho que vem da rua. Aqui são montadas as cestas básicas enviadas aos menos favorecidos, um dos meios de evangelizar. Porque é a forma que a gente encontra de poder levar a palavra de Deus, de poder levar os ensinamentos cristãos, um esforço para que aquela família possa progredir. Em 38 anos de missão, são muitos os frutos que Luiz viu brotar. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram ajudadas e hoje são membros da Sociedade de São Vicente de Paulo. Se a gente se preocupa com o próximo e ama o próximo, no final o resultado vem para a gente. Em muitos
muitos casos, o gesto de misericórdia tem que ser semeado e cuidado dia a dia para que os frutos apareçam. É bem isso que acontece nessa obra social no interior de São Paulo. Até as brincadeiras são um meio de transmitir valores e espiritualidade, de plantar o bem que possa transformar a vida de quem ainda tão pequeno tem que conviver com duras realidades. Os alvos da solidariedade só sabem sorrir mesmo diante dos desafios. A grande maioria aqui vem de famílias bem desestruturadas. Pais separados, mãe solteira, carentes de carinho, de atenção. E é o que eles mais solicitam da gente aqui, é isso. Pensando na transformação que as crianças estão prontas a abraçar, que Rosi decidiu ser voluntária no projeto. Acompanhamento pedagógico, psicológico, nutricional e atividades de lazer ensinam disciplina, respeito e atenção ao próximo. A maneira que você trata uma criança, o jeito de você falar, você olhar nos olhos, você conversar, você corrigir com amor, eu acho que faz muita diferença. Amor que alimenta mais amor. A providência divina mora aqui, porque até então não nos falta nada. Em questão material, em questão de alimento, a gente quando percebe que está começando a acabar, tudo de repente aparece, cai do céu. E quem disse que as boas ações não podem ser ensinadas desde pequeno? Assim mesmo, novinhos, eles pintam a vida com as cores do futuro que desejam alcançar. A cada conquista deles, para mim, já é um triunfo. E a gente encerra o Repórter Canção Nova de hoje com uma homenagem a um homem de coração misericordioso e que no domingo passado completou 90 anos. Estamos falando do Papa Emérito Bento XVI, que sempre mostrou profundidade, equilíbrio e pensamento teológico a serviço da Igreja. É com ele que a gente se despede de você. Uma excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Bento XVI deixou o mosteiro onde vive desde a renúncia ao pontificado há 4 anos. A comemoração foi nos jardins do Vaticano com uma delegação da Baviera e acompanhado do irmão Georg. Disse que estava repleto de gratidão pelos 90 anos dados por Deus. Reconheceu que foram muitas as provas e dias de dificuldades, mas sempre se sentiu guiado por Deus, que o trouxe para fora a fim de continuar o caminho. A música da Baviera e as comidas típicas recordaram sua terra natal. A Baviera é bonita, bonita pela criação, mas também por suas torres de igrejas, casas e varandas com flores, pessoas bondosas. É bela também porque conhece a Deus e sabe que o mundo foi criado por Ele, e nós colaboramos com Ele na criação. Agradeço de todo o coração por terem trazido um pouco da Baviera. A Baviera está aberta para o mundo e pode estar aberta porque tem suas raízes firmes na fé. Glauben, eine Wurzel, einen festen Grund hat.